Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Graças a Deus por essa noite de bênção, por essa noite de vitória, de alegria, de gozo na presença do Senhor, amém, meu irmão? Vale a pena estarmos na presença de Deus, adorando a Ele, bendizendo o nome do Senhor, amém? Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade que tenho aqui de estar nessa igreja, glória a Deus, e vejo o trabalhar de Deus aqui nesse lugar, na vida dos meus amados. Deus tem trabalhado de forma tremenda, amém? Louvo a Deus pela sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, pela vida do pastor, amém? Que Deus continue abençoando o céu de Deus ali, na frente dos obreiros dessa casa. Que Deus continue abençoando grandemente, amém, meu irmão? A sua vida, glória a Deus. Quero agradecer, desejar o convite do nosso irmão Adilson, não é? Glória a Deus, que fez esse convite. Ele fez uma época aí, mas não pude. E aprove a Deus estarmos aqui nessa noite, amém? E é uma alegria muito grande. Louvo a Deus pela sua vida, meu amado, minha amada. Louvo a Deus por essa igreja, amém? Deus seja louvado para sempre. Para sempre seja louvado esse Deus em cuja presença estamos, esse Deus que é a nossa alegria, esse Deus que é a nossa vida, esse Deus que é a razão do nosso viver, amém? Deus é a sua razão de viver, Jesus é a sua razão de viver. Não temos outro motivo para viver nessa terra, se não for adorar, se não for servir esse Deus, amém, meu irmão? Ele é a razão do nosso viver. Louvado seja Deus. Meus amados, vamos agora à leitura do texto que o amado me deu, que é o tema dessa campanha. Abre a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 10. Versículo de número 27. É isso? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 10, o seu versículo 27. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Digam amém? Amém. Podeis ficar sentados. Isaías, capítulo de número 10, versículo 27, diz assim a palavra de Deus. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Vamos ler novamente. O texto sagrado diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Glorificado seja o nome do Senhor. Um texto maravilhoso, um texto profundo, que os irmãos colocaram, né, na campanha. Teria um tema específico, amado, um tema assim, qual que é o tema mesmo? Específico. Como? Desconstruindo fortaleza. Maravilha. Parabéns, aplauda Jesus aí. Glória a Deus. Desconstruindo fortalezas. Amém? Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, é uma das partes, é uma das conclusões, podemos dizer, já no término do capítulo 10 de Isaías, onde poderíamos fazer algumas divisões desse capítulo. E eu gostaria de reportar-me aqui a primeira parte desse capítulo. Muito obrigado.
No versículo 1, aqui em diante, Deus usou o seu servo, o profeta Isaías, para falar sobre os magistrados, os juízes do seu povo, os homens que criavam leis, decretos, etc, que faziam decretos que não beneficiavam o povo, mas pelo contrário, prejudicavam. Não é? Você vê que no versículo 1 até o 4, salvo engano, fala sobre isso. Ai daqueles que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidade para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatar os direitos dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Então, aqui Deus está falando. Deus está sendo contra esses magistrados, esses juízes, esses legisladores que faziam esses tipos de leis lá no meio do seu povo, no meio de Israel. Irmãos, não é diferente dos nossos dias, não é? Nós vemos que, infelizmente, a coisa continua, mas Deus haverá um dia de trazer juízo para tudo isso. Tudo está registrado, nada passa desapercebido aos olhos do nosso Deus. Um dia Deus há de entrar com juízo sobre todas as ações e obras dos seres humanos, sejam magistrados, sejam grandes, sejam pequenos, não importa. E aqui Deus está falando sobre isso. Outro aspecto, irmãos, que nós podemos ver dentro desse capítulo é que Deus está usando, no caso, a Assíria, o povo bárbaro, os assírios, a nação, não é? Para castigar o seu povo, castigar a nação de Israel, que, diga-se de passagem, meus irmãos, sempre dá as costas para Deus, desobedecia a Deus, transgredia os mandamentos, as ordenanças do Senhor, e Deus muitas e muitas vezes, os irmãos são sabedores disso, permitia que os assírios, ou melhor, que o seu povo fosse escravizado, passasse por momentos difíceis, Deus punindo o seu povo, Deus castigando o seu povo, porque Deus, aí eu já entro aqui numa pergunta que talvez alguém possa falar: por que Deus permite? Porque Deus, irmãos, muitas vezes pune o seu povo. Ele pune ou não pune? Ele disciplina ou não disciplina? Ele fez isso muitas vezes com Israel. E ainda hoje ele faz. Porque Deus quer o nosso bem. Deus queria o bem do seu povo. Deus queria que este povo se voltasse para Deus. Deus queria que o seu povo fosse fiel. Deus queria que o seu povo buscasse de todo o coração. Deus queria que o seu povo não se misturasse com nações ímpias, que o seu povo não praticasse as obras de outros povos. Deus queria, foi sempre da vontade de Deus, um povo zeloso, especial e de boas obras, um povo exclusivo de Deus. Mas infelizmente essa nação, muitas vezes, o povo dava nas costas para Deus, o povo desobedeciam a Deus, eles esqueciam dos preceitos, das leis, das ordenanças do Senhor. E Deus, como um bom pai, Deus, aleluia, disciplinava os seus filhos. Deus trazia a vara da correção para os seus filhos, e muitas vezes usando outros povos até, bárbaros, cruéis,
cruéis, que muitas vezes não usavam de piedade. E aqui, este capítulo descreve isso. Versículo diz assim, versículo 5: ai da síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um bordão nas suas mãos. Enviarei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Lhe darei ordem para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo e ponha para ser pisado aos pés com a lama das ruas. Aqui Deus está falando que ele iria enviar a Síria contra um povo hipócrita. Claro, Deus está falando aqui do seu povo, o povo da nação Israel. Ainda que ele não cuide, assim nem o seu coração assim imagine, antes o seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas as nações. Porque diz: não são meus príncipes todos os reis? Também, irmãos, Deus está usando assim, usou assim para disciplinar o seu povo, para abater, para que eles, irmãos, nessa disciplina, nessa situação, eles se voltassem para Deus. Oh, meu irmão, eu quero aqui abrir um parênteses. Quando Deus, irmão, se Deus permitir uma disciplina na minha vida, eu vou colocar na minha vida também, porque sim, na sua vida, meu irmão, não é para nos destruir totalmente. Deus tem um plano maior em tudo isso. Deus não quer que o seu povo se perca. Deus não quer que você se perca, meu irmão, minha irmã. Se não for Deus usar a vara da disciplina, Ele vai usar. Mas Ele tem um propósito de um dia, para que cheguemos à estrutura de varão perfeitos, para que um dia assim possamos morar com Ele na eternidade. O maior plano de Deus, meu querido, minha querida, não é abençoar você financeiramente, muito embora Deus possa abençoar. Deus pode abençoar financeiramente, Deus pode abençoar sentimentalmente, Deus pode abrir qualquer porta, porque Ele tem poder para isso. Deus pode curar qualquer enfermidade, qualquer doença, Deus pode reverter qualquer situação. Mas o maior objetivo de Deus, o plano maior de Deus, é que um dia todos nós estejamos em sua glória eterna. A Bíblia diz que é melhor entrar nos céus sem braço e uma perna do que com todo o povo ser lançado no inferno. Então significa dizer que é melhor entrar com você, partir dessa vida para ver doente, sabia? Mas entrar nos céus, porque lá, irmão, tudo é perfeito, você sabe disso. Lá você pode partir daqui para assim, mas lá você vai estar são salvo, perfeitamente intacto, perfeitamente santo, aleluia, na presença de Deus. Mas Deus também, irmãos, Deus é tremendo. Esse Deus é glorioso. Esse Deus é profundo. Esse Deus, como entendeu os propósitos de Deus? Como entendeu agir, o trabalhar de Deus? Muitas vezes a gente não entende. E não precisa querer entender tudo de Deus. Ninguém vai entender tudo de Deus. Ninguém vai entender o agir, o trabalhar, o operar, os feitos, as obras inefáveis e gloriosas, os propósitos eternos de Deus. Deus que usou a Síria para bater o seu povo, para castigar o seu povo, Deus também disse que iria também batê-los. Deus não ia deixar barato isso, irmão, porque Deus sabia que também esse povo era cruel, era bárbaro. Olha versículo 12, olha que diz aqui: por isso acontecerá, versículo 12 do capítulo 10, que havendo o Senhor achado, ou melhor, acabado toda a sua obra no monte de Sião,
e em Jerusalém. Então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse, com a minha força, minha mão, com a força da minha mão, fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos que sentavam sobre tronos. Deus diz também que vai abatê-los. Aleluia. Deus não deixa barato, irmãos. Deus é o justo juiz sobre a terra. Deus tem o controle de todas as coisas. A nação ímpia abatendo o povo de Deus, punindo o povo de Deus por permissão de Deus, e agora o rei se exalta, começa a dizer que ele abateu, que ele era inteligente, que ele era estrategista, com a sua sabedoria ele estava fazendo aquilo. Deus, irmãos, não gosta de exaltação. Deus detesta a exaltação, irmãos. A Bíblia diz, por isso que a Bíblia diz, humilhai-vos perante as potentes mãos do Senhor, para que ao vosso tempo ele vos exalte, porque Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Não se exalte, meu irmão, por nada. Reconheça que você está aqui por fruto da misericórdia de Deus. Por mais que a irmã jejue, por mais que o irmão jejue, por mais que você busque, que você ore, que você clame, que você se aparte do mal, os méritos são sempre dele. É a graça dele, é a misericórdia dele. Se não for o Senhor, irmão, aonde você estaria? Aonde eu estaria? O inimigo já teria destruído a minha vida, já teria destruído a sua vida. É a misericórdia dele, é a bondade dele, é a misericórdia dele. Por isso louve a ele, exalte a ele, diga: Senhor, ainda que não sou digno de te louvar, não sou digno de estar na tua presença, mas o Senhor tem me aceitado pelos méritos de Jesus Cristo. Os méritos é dele, meu querido e minha querida, é mérito de Jesus, irmãos. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. É por isso que Paulo reconheceu o seu estado de miserabilidade e ele disse: miserável homem que sou. Oh, meu irmão, Deus não gosta de exaltação, detesta, não é? Então se humilhe, irmãos. É tempo, igreja, de nos humilharmos, de reconhecermos que nós precisamos de Deus, que nós precisamos estar mais perto de Deus, precisamos das misericórdias do Senhor. E a Bíblia diz bem claro, não é? Que isso, as misericórdias do Senhor são o quê? As causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, e novas são cada manhã. E eu quero dizer nesta noite, irmão, louvar a meu Deus, ao teu Deus nesta noite, porque as misericórdias dele se renovaram na minha e na sua vida neste dia. E eu quero dizer: obrigado, Senhor, obrigado por tuas misericórdias infinitas, incalculáveis, incompreensíveis, Senhor. Sabe o que eu mereci, irmão? Sabe o que eu mereço? Sabe o que nós merecemos? Nós merecemos a condenação, nós merecemos o inferno, mas por causa da misericórdia, o nosso nome está escrito no livro da vida. Somos perdoados, somos santificados, aleluia, estamos indo para o céu de luz, para o céu, aleluia, aleluia. Então o rei da Síria começou a se exaltar. Deus disse: eu vou bater, eu vou puni-los. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.
Versículo 15: porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Aleluia. Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão houvesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é pegasse de madeira? Não podemos. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele sim habita num trono de glória. Ele sim tem todo o poder. Tudo está patente aos seus olhos. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é fiel. Deus é grande. Deus é tremendo. E os seus caminhos são profundos. O seu agir ultrapassa a nossa capacidade de entender. Aleluia. Louve esse Deus. Vive com esse Deus. Agora, irmãos, veja interessante que Deus também fala que no meio daquele povo desobediente, no meio daquele povo que estava transgredindo, que também estava passando pela vara do conserto, pela vara da repreensão, pela vara da disciplina, haveria um grupo, tinha um grupo dos remanescentes, que na minha versão que se chama de resíduo. Olha que bênção, olha que lindo aqui, ó. Versículo 20: é como será naquele dia que os resíduos de Israel, olha, os resíduos, os remanescentes e os escapados da casa de Jacó nunca mais se sentirão, nunca mais, aqui diz, nunca mais se estribarão sobre os que os feriam, antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os resíduos se converterão sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Haveria um grupo, sempre houve um grupo, irmão, de fiéis, mesmo no meio dos infiéis, um grupo que estava desobedecendo, tinha um grupo de fiéis. Como hoje, como um dia haverá ainda, eu creio que essa profecia já se cumpriu, claro, e vai se cumprir ainda. Paulo disse que os remanescentes, somente os remanescentes de Israel serão salvos, aqueles que não se contaminarem, que um dia vão reconhecer Jesus como Salvador, mas aí é um ponto escatológico, fica para uma outra oportunidade a gente adentrar mais nisso, só foi uma pincelada. Mas no versículo 21 diz: os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Porque ainda que o teu povo, Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Porque determinada já é a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda a terra. Então um grupo, irmãos, de fiéis serão salvos, se converterão. Eu creio que aqui tem um grupo de resíduos espirituais, dos remanescentes, de fiéis a Deus. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para você, meu irmão, minha irmã, seja fiel a Deus, seja fiel na prova, seja fiel na luta, seja fiel no momento de dificuldade. Sabe por quê, meu irmão? É fácil você glorificar Deus quando vai tudo bem, quando você tem dinheiro no bolso, quando a sua saúde está boa, quando a despensa está cheia. Oh, meu amado, mas quando você se vê na situação que viu Abacuque, né? O povo babilônico destruindo a nação em escassez, e ele chegou um determinado momento de murmurar, de criticar, de até questionar Deus, e ele viu que não deu certo. Chega no
final do livro, Abacuque, ele chega a sábia conclusão, irmão, que eu e você temos que agir dessa forma também. Aleluia. Nos momentos difíceis da vida, porquanto ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não hajam vacas, aleluia, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Louve a Deus na prova, louve a Deus na luta, seja fiel a Deus em quaisquer que forem os momentos, as situações adversas de sua vida. Você pode louvar a Deus por isso? Você pode louvar a Deus? Na vez, na prova, louve a Deus. Louve a Deus. Louve a Deus. Aleluia. Pelo que assim diz o Senhor, pulei para o versículo de número 24. Porque assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: não temas, povo meu, não temas, povo meu, que habitas em Sião. Assim é quando te feriu com vara, e quando te levantar o seu bordão, a maneira dos egípcios, porque daqui bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Aqui Deus está prometendo punir os opressores de Israel, porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra eles um flaqueiro, como a matança de Midian, junto à rocha de Horebe, e com a sua vara sobre o mar, contra elas se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carne será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Vamos entrar agora nesse versículo, irmãos. Irmãos, aqui tem uma revelação. Aqui Deus está falando que o povo estava sendo oprimido pelos assírios, estava sendo subjugados. Eles estavam como bois, sabe? No jugo aqui era aquelas duas varas, né? De madeira, aqueles pedaços, não sei explicar bem o jugo, mas aqueles pedaços de pau que vai sobre dois paus ali, né? Aquele jugo de madeira que prende os bois e eles vão andando assim, ó, emparelhados. Eles não podem, não é? Ir para onde eles querem. E um condutor, um opressor, vai conduzindo um homem, alguém vai guiando. Assim estava a nação de Israel, subjugada pelos assírios, subjugada pelos inimigos, com o jugo. Eles não podiam fazer o que eles queriam, eles eram oprimidos, guiados, conduzidos, escravizados, humilhados, com esse jugo no pescoço. Porém Deus estava dizendo que esse jugo seria despedaçado por causa da unção. E que unção é essa, irmão? Que Deus está falando? Unção do passado, nós sabemos, irmãos, que a unção tinha a ver com o derramamento de óleo que era os reis, né? Os reis eram ungidos. Antes de receberem a coroa, eles recebiam unção com óleo, símbolo de poder, símbolo de autoridade, símbolo de força. Aleluia, ali eles recebiam, né? Aquela unção. Deus está falando para o seu povo que ele iria trazer uma unção sobre eles, que ele ia derramar força, um óleo especial, aleluia, sobre ele. Iria essa unção
de Jesus Cristo, o Messias. Messias no hebraico significa o ungido, e no grego Christos, aleluia, que significa o ungido de Deus, que veio desfazer as obras de Satanás, que veio tirar não só a nação de Israel, mas toda a humanidade que estava presa sobre o jugo de Satanás. Aleluia. Jesus mesmo disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Se pois o Filho vos libertar, sereis livres. Livres de quê, meus amados? Livres do pecado, livres de Satanás, livres do mundo e, aleluia, libertos para Deus, para a glória de Deus. Quantos estão livres aqui? Quantos já receberam essa unção? Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, irmãos, o diabo vai matar, roubar e destruir, é o ladrão lá. E nós, ali, naquele texto, a gente colocamos para Satanás. O ladrão vai matar, roubar e destruir Satanás. Mas o Filho do Homem veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Você tem vida em Jesus? Quantos têm vida aqui em Jesus? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Aleluia. Estávamos presos, estávamos com o jugo de Satanás sobre nossa vida. Éramos guiados, éramos humilhados por ele, mas hoje Jesus quebrou, aleluia. Ele quebrou esse jugo, aleluia. Ele continua quebrando o jugo que está, meus irmãos, meu amado, sobre as pessoas que não conhecem a ele ainda. E ele continua chamando a humanidade, as pessoas. Mateus 11:28, Jesus disse assim: ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aleluia. Hoje tem sobre nós, irmãos, o jugo de Jesus, mas o jugo de Jesus é leve, é suave, é leve. Liberta, transforma. Agora, infelizmente, com a nação de Israel ainda hoje vive, está vivendo tudo isso que nós temos vivenciado, nós temos visto, que buscava tristeza. Então, porque eles infelizmente rejeitaram, eles rejeitaram essa unção, eles rejeitaram o ungido de Deus. Você vai ver que no capítulo 11 Deus vai confirmar isso aqui. Capítulo 11 vai falar sobre o reino do Messias, vai falar de Jesus, o ungido de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas eles rejeitaram, irmãos. Somente os resíduos. Mais para frente, não sabemos que pode ser que seja perto, mais perto do que nunca, é que vão clamar e vão aceitar, vão receber essa unção. Mas eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus que eu, você, nós já recebemos essa unção. Você já recebeu. Quantos receberam Jesus? Quantos receberam Jesus aqui? Se você tem essa unção, você foi ungido por Deus. Você é ungido por Deus. Você tem essa unção, essa força, esse poder. Nós temos um poder dentro de nós. E hoje é tão glorioso, irmãos, que a unção não está dentro do templo. A unção não está dentro das quatro paredes, mas a unção está dentro de nós. A unção que quer que despedaçando as fortalezas. A unção que despedaça as fortalezas, irmãos. É interessante que Jesus veio, fez a obra do Pai, mas ele subiu, foi? Ele foi para o Pai, até ele receber novamente a ordem para vir buscar a sua igreja, o seu povo. Mas ele disse: não vos deixarei órfãos. Aleluia. Não vos deixarei órfãos. Aleluia. Eu vou mandar o outro.
o outro Consolador. Aleluia. Outro, sabe que o outro ali, irmãos, sabe o que significa outro ali? Outro da mesma espécie, do mesmo poder, com a mesma autoridade. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, porque não sabe quem é e não vê, mas vós o recebereis e ele estará convosco para sempre, e ele vos guiará em toda a verdade. Toda pessoa que recebe Jesus, que teve esse privilégio de ter esse encontro com Jesus, recebe esse Espírito, o Espírito Santo, que é Deus também, que nos capacita, que nos dá força, aleluia, que nos dá ânimo, aleluia, em meio às nossas crises, em meio às nossas debilidades. Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos fortalece, aleluia. Esse poder de você está dentro de você, está dentro de nós. Oh, você pode louvar a Deus. Essa unção é o poder do Espírito. É o poder do Espírito. É o poder do Espírito. É essa unção que quebra todo jugo. Esse poder que desfaz, que quebra. Aleluia. Jesus, quando estava prestes a ser assunto do céu, ele deixou a promessa e disse: mas olha, fiquem em Jerusalém, mas vós ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, mas vós recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria, da Judéia e até nos confins da terra. Sabe que poder, irmãos? Que palavra significa? Recebereis poder, recebereis dunamis. Poder é um poder, irmãos, estrondoso, é um poder sobrenatural, é um poder dos céus, é um poder do Espírito de vida, é aquele mesmo poder de Deus. Deus usou lá, haja luz e houve luz, aleluia. Deus foi recompondo a terra que estava sem forma e vazia. Esse poder desse Espírito, irmão, age em mim, age em você, aleluia. Esse poder que desfaz, que quebra todas as barreiras, que destrói todas as fortalezas, irmãos. E o que acontece? O que está faltando, irmãos? Está faltando muitas vezes é a gente entender quem somos. Você precisa entender quem você é. Você precisa entender o que você tem. Amém, irmão? Você tem poder. Você foi ungido por Deus. Veja que os discípulos, quando receberam esse poder, antes eles eram medrosos, estavam com medo, estavam tristes, estavam batidos, sofrendo perseguição, estavam dentro ali das suas casas, alguns até tristes, sem querer fazer a obra. Mas quando eles receberam esse poder, aquele Pedro, quando eles receberam essa unção, meu Deus, eu quero falar dessa unção, esse poder, esse óleo, essa virtude de Deus, essa força de Deus. Aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que antes tinha negado Jesus, na força desse poder, diante de uma multidão, ele começou a falar de Jesus com tanta intrepidez, com tanto poder, que as pessoas: que faremos, irmãos, que faremos nós? Ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Aleluia. Arrependei-vos, pelo cheio do Espírito Santo, por aquela mensagem poderosa, da sua primeira mensagem, cheia desse poder, cheia dessa virtude, cheia dessa unção.
unção, quebrou-se grilhões ali, mandou, e diz que quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Igreja, nós temos esse poder, e o que estamos fazendo com esse poder, o que estamos fazendo com essa unção, que quebra tudo, irmãos, que desfaz. A Bíblia diz que porque Jesus veio desfazer as obras de Satanás, e você é instrumento dele, eu sou instrumento dele, nós somos. Então nesta noite, irmãos, que nós possamos buscar, aleluia, possamos buscar essa unção, pedir a Deus o que está empatando, o que está impedindo isso de acontecer na minha vida. Alguém mandou um vídeo esses dias para mim, e é verdade, me lembrei. Diz que a pessoa falando que o inimigo não quer, irmãos, que a gente coloque em prática, descubra o poder que nós temos, a ponto de nós realizarmos. E é verdade, irmão. Quantos crentes não sabem o poder e a autoridade que tem? Temos ou não temos, irmãos? Sim ou não? Muitas vezes agimos igual o elefante, aquele bichão grandão, que tem medo de rato. Tem medo de rato, né? Uma simples corrente prende ele. Muitas vezes ele não sabe. Você não sabe a poder, a força que você tem, irmão. Que não é sua, não é sua, mas é dele. É ele em você, é ele em nós, é ele agindo. Ele mesmo disse, ele disse, eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão a serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aleluia, você tem poder, irmão. Mais do que você imagina, mais do que você pensa. Agora precisamos tirar o bloqueio, precisamos tirar os bloqueios, precisamos tirar aquilo que impede dessa unção fluir, dessa fonte, deste poder, dessa unção fluir nas nossas vidas. Amém, igreja? Você está entendendo? Deus está falando com você. Eu estou falando alguma heresia aqui, hoje está tudo pautado dentro da Bíblia, é Bíblia. Nós temos a unção. Você tem o Espírito de vida. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada dos seus ombros, do seu jugo, do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aí eu pergunto, qual o jugo que tem te prendido, meu irmão? Qual o jugo que tem te prendido, minha irmã? Qual o bloqueio? Qual a situação? Em nome de Jesus, hoje é noite de ser despedaçado todo jugo, de ser quebrado toda barreira na minha e na sua vida. Deus está aqui, Deus é interessado em fazer isso. Deus quer desbloquear a nossa vida. Qual é o tema mesmo? Qual é o nome do tema? Desfazendo, desconstruindo as fortalezas. Trazer de fortaleza espiritual na nossa vida. Tem amarras, tem coisas que impedem o fluir, o agir. Mas em nome de Jesus nós vamos orar, vamos tramar, pedir Deus, tira todas as amarras, tira tudo, Senhor. Sabe, desconstrói, Pai, toda a barreira que foi, que está em minha vida, e flui em mim, age em mim, opera em mim, usa-me. Aleluia. Quantos querem isso? Você pode, irmão. O nosso Deus é como está escrito em Efésios 6:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Glória a Deus. Segundo o poder. Segundo a unção. Pode falar isso? Em nós? Ok. Quantos querem isso? Já estou encerrando. É até aqui. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha, Jesus, vai.
sobre vós o meu jugo. Tome o jugo de Jesus nessa noite. Vamos orar? Vamos fazer um padrão? Vamos fazer uma oração nessa noite? Vamos pedir para Deus destruir todas as fortalezas, todos os obstáculos da nossa vida. Se for pecado, que o Senhor nos purifique nessa noite, que o Senhor nos liberte, que o Senhor quebre todas as amarras em nome de Jesus. Hoje é noite de você sair daqui tendo convicção de quem você é. Você tem a unção de Deus, você tem o Espírito Santo, o maior poder, a maior força do universo, o maior poder do universo, todo poderoso habita dentro de você. Vamos orar agora. Olha aí, olha, diga a Deus, pede para Deus, diga a Deus, quebra, destrói toda a fortaleza, quebra a Deus, peça aí, nos comece a clamar, mas clame bem forte, clame bem alto agora. Senhor Deus eterno Pai, Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua palavra, do teu Espírito, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Comece a clamar, igreja, clame bem forte. Ore, Deus, ore comigo agora, ore por você, ore, Deus, comece a quebrar, comece a desfazer, Deus, desconstrói todas as fortalezas do pecado, todas as fortalezas de Satanás, toda a fortaleza de mágoa também impede o teu fluir, o teu agir. Destrói, Senhor, quebra, Senhor, tira toda a cegueira espiritual, toda a dormência espiritual em minha vida, em nossas vidas, na vida dos meus amados aqui, Deus, e que nós possamos ser tudo que o Senhor projetou para nós, usar todos os recursos. Oh Pai, o Senhor pode fazer muito mais. A palavra diz que o Senhor é aquele, o Senhor é poderoso para fazer tudo abundantemente, além, Deus, e além daquilo que pedimos ou pensamos, Deus. Então, Deus, desperta essa minha amada, desperta esse meu amado, para ele usar tudo, para ele ser tudo que o Senhor projetou. Enche nesta noite a nossa vida da unção, do teu renovo. Quebra todas as fortalezas do inferno, meu Pai. Santifica-nos nesta noite, Pai. Oh Deus, vem, querido Deus, vem encher, vem renovar nesta noite, vem restaurar nesta noite. Vai orando, igreja, clame. O Senhor diz para mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Glória a Deus. Deus quer te usar. Deus quer ainda, meu irmão, te usar poderosamente. Deus quer me usar. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Destrói, Pai, destrói. Em nome de Jesus. Pelo poder do teu Espírito. Deus, todo meu Deus, desfaz todo meu Deus, em nome de Jesus, Deus. Eu creio que meu irmão, que minha irmã saia daqui renovada, meditando nessas verdades, Senhor, e que ela não se conforme, meu Deus, que eu não me conforme, Deus, porque o Senhor tem mais para fazer. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, meu amado, minha amada, continue falando nos nossos corações. Que você não se conforme e busque, porque ainda antes da vida de Jesus, Deus, Ele vai fazer coisas tremendas nessa terra. Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida no poder da unção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe a sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado para sempre, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Muito obrigado, meus
queridos, um prazer imensurável. Amém? Podem sentar. Está aqui convosco. Muito obrigado, meu amigo Gil, grande mecânico aqui de moto, né? Músico também. Meus amigos, muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe o pastor, esqueci o nome do pastor, pastor Gilmário, muito obrigado pela confiabilidade. Que Deus abençoe. E eu peço à igreja, olhem por mim, me ajudem, porque eu quero ainda, em nome de Jesus, fazer a obra de Deus, fazer tudo, irmãos, que Deus projetou para mim. Glória a Deus. Para a glória. Deus abençoe. Muito obrigado, que o Espírito da verdade continue trabalhando em nossos corações. Em nome de Jesus.